Olá, nós vamos falar hoje sobre os nossos traumas, as feridas dos nossos sentimentos. E ferida não é no sentido apenas figurado, não. O trauma causa modificações no cérebro. Se escanearmos o nosso cérebro, vemos uma alteração que podemos então entender como feridas sim no nosso cérebro. Ora, diante de um trauma, o nosso cérebro emocional fica hiperativado e uma área do córtex pré-frontal fica sem sinapse cerebral. Ou seja, diante das nossas dores e de coisas que estão ligadas às nossas dores, é como se ficássemos burros. Vocês devem conhecer amigos que estejam com alguns problemas e que você tenta orientar, ajudar, e é como se essa pessoa não ouvisse. E é fato, porque não há conexão entre o cérebro ferido e o cérebro pensante que poderia sim compreender o que está acontecendo e, portanto, lidar com aquela situação. Essas pesquisas iniciaram com Francine Shapiro em 87. Ela estava com algum problema pessoal andando por um parque nos Estados Unidos e ela reparou que enquanto ela pensava no problema que tinha acontecido com ela mexia os olhos de um lado para o outro. Ela, enquanto pesquisadora, ficou intrigada com aquilo porque ela percebeu que depois desta caminhada, aquele problema que parecia tão grande tinha de repente diminuído e ela tinha encontrado até como uma solução de como resolver esse problema. E aí as pesquisas iniciaram com pessoas que viam soldados da guerra do Vietnã, mulheres que tinham sido estupradas, e aí o cérebro começou a ser escaneado a partir das ressonâncias magnéticas. E aí sim, a partir de estímulos, não só visuais, mas estímulos bilaterais, há como provocar que a parte que esteja adoecida do cérebro volte a funcionar. Como isso se reflete na vida prática? Alguns sintomas como ansiedade, medo podem ser apenas um reflexo de algo que está por trás. Por exemplo, o caso de Lilian, que era professora, atriz, e ela simplesmente sentia ansiedade antes de entrar num hospital e ela não estava conseguindo realizar o tratamento de saúde que ela precisava fazer naquele momento. Enfim, no momento em que ela foi sendo estimulada através da técnica EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, ela se lembrou de uma determinada situação aos 6 anos de idade, onde ela, brincando no quintal, machucou a parte interna da coxa. E o pai levou ela para o hospital. Segurou ela enquanto os médicos fizeram os procedimentos, mas infelizmente, quando eles retornam para casa, esse pai abusa dessa filha. E aí, durante o estímulo, ela começa a sentir culpa. Puxa, mas e se eu não tivesse me machucado? Será que isso teria acontecido? No momento em que o cérebro permanece sendo estimulado, ela começa a sentir muita raiva desse pai. Inclusive, a raiva faz parte do processo de cura dos nossos traumas. Sentindo essa raiva, ela começou a se ver como uma menininha indefesa, e ela entende que a culpa não era dela, que ela deveria ter sido protegida por esse pai. A raiva do pai continuava mais intensamente ainda, e aí ela retoma, inclusive, sobre a mãe. Por que a mãe não me protegeu? Enfim, o cérebro dela começa a lembrar do histórico do pai, do que as tias, do que os parentes contavam a respeito desse pai que tinha sido um soldado na Segunda Guerra Mundial e diziam que ele nunca mais tinha sido a mesma pessoa. E ela foi vendo que esse pai, no casamento, não se sentia amado. Era casado com sua mãe, que era dura no coração, e esse homem era sedento de amor. Dessa raiva, ela passou por um processo de compaixão por esse pai, onde vê esse pai como um velho que mal pode andar. E essa raiva se transforma em pena. E aí a história de vida de Lilian se transforma. Quais são as suas dores? A gente tem muita vontade, às vezes, de tirar a dor, não é mesmo? De tirar a farpa. Francine Shapiro fala sobre isso.
Mas a cura é quando eu consigo fazer com que essa farpa seja assimilada pelo meu ser, pelo meu cérebro, porque essa farpa me constitui como ser humano. E ao invés de sofrer com isso, eu posso me tornar simplesmente quem eu de fato sou. Se você quiser aprofundar sobre esse tema, o livro Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, de minha autoria, poderá te ajudar. A música escolhida para refletirmos sobre esse tema será cantada por Rosângela Montoso, acompanhada de Rafael Jesus. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Oh, e se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou.